Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trago para vocês uma história que vai mexer com suas emoções e mostrar que nunca devemos julgar ninguém pela aparência ou profissão. É a história de Helena, uma mulher que trabalhou a vida inteira como faxineira, mas que guardava segredos que ninguém imaginava. Preparem-se para uma reviravolta que vai deixar vocês de queixo caído. Nossa história começa em São Paulo, no elegante bairro dos Jardins, onde morava Eduardo Monteiro, um empresário de 45 anos, dono de uma das maiores construtoras do país. Eduardo havia construído um império, mas junto com a riqueza, havia desenvolvido uma arrogância e um desprezo pelas pessoas que considerava que inferiores. Ele vivia em uma mansão de 3 andares, com piscina, jardim imenso e uma equipe de funcionários que o serviam. Entre esses funcionários estava Helena Santos, uma mulher de 52 anos que trabalhava como faxineira na empresa de Eduardo há mais de 15 anos. Helena era uma pessoa discreta, sempre chegava cedo, fazia seu trabalho com perfeição e ia embora sem causar problemas. Ela usava sempre o mesmo uniforme simples, cabelos presos em um coque e falava pouco com os outros funcionários. Eduardo nunca havia dado muita atenção para Helena, exceto para reclamar quando algo não estava do jeito que ele queria. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária invisível, alguém que existia apenas para servir. Mas isso estava prestes a mudar de uma forma que ele jamais imaginaria. Tudo começou em uma segunda-feira de março. Eduardo estava em seu escritório, no último andar do prédio comercial que abrigava sua empresa, quando recebeu uma ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha estava Marina Goldstein, uma das mulheres mais influentes da alta sociedade paulistana, organizadora dos eventos mais exclusivos da cidade. Eduardo, querido, disse Marina com sua voz melodiosa, estou organizando um evento beneficente no próximo sábado, no Copacabana Palace, e gostaria muito que você estivesse presente. Será uma noite inesquecível, com a presença de personalidades importantes do mundo empresarial e artístico. Eduardo, sempre interessado em aparecer nesses eventos para fazer contatos e mostrar seu status, imediatamente aceitou. Claro, Marina. Estarei lá. Posso levar uma acompanhante? Naturalmente. Aliás, Eduardo, tenho uma ideia interessante. Que tal você trazer alguém diferente? Alguém que possa gerar uma boa conversa? Marina riu de forma misteriosa. Eduardo ficou intrigado. O que você quer dizer com diferente? Bem, você sabe como esses eventos às vezes podem ser previsíveis. Todos sempre trazem as mesmas pessoas da nossa bolha social. Que tal você trazer alguém do povo? Uma funcionária sua, por exemplo? Seria divertido ver como ela se comportaria em um ambiente tão sofisticado. A ideia despertou o lado mais cruel de Eduardo. Ele imaginou a situação, levar uma de suas funcionárias para um evento de luxo, vê-la se sentir deslocada, cometer gafes, e assim ele poderia se divertir às custas dela, mostrando para todos a diferença de classes. Era uma oportunidade perfeita para alimentar seu ego. Sabe de uma coisa, Marina? Acho que tenho a pessoa perfeita. Minha faxineira, Helena. Trabalha aqui há anos, é bem simples. Será interessante ver como ela se vira em um ambiente como esse. Marina riu do outro lado da linha. Perfeito! Estou ansiosa para ver. Será no sábado às 8 da noite. Dress code rigoroso, traje de gala. Depois de desligar, Eduardo se recostou em sua poltrona de couro importado, sorrindo com satisfação. Ele já imaginava as risadas que teria às custas de Helena. Seria a humilhação perfeita, uma faxineira simples em um evento de alta sociedade. Ele mal podia esperar para ver a cara dela quando descobrisse onde teria que ir. Eduardo chamou sua secretária, Carla. Carla, chame Helena aqui no meu escritório, por favor. Alguns minutos depois, Helena bateu na porta do escritório. O senhor me chamou. Eduardo a observou de cima a baixo com um sorriso malicioso. Helena estava com seu uniforme habitual, calça social preta simples, blusa branca e sapatos pretos baixos. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque despretensioso,
e ela mantinha as mãos entrelaçadas na frente do corpo, demonstrando respeito, mas também uma certa timidez. Helena, sente-se, disse Eduardo, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Tenho uma proposta interessante para você. Helena se sentou na beirada da cadeira, claramente nervosa. Em 15 anos de trabalho, eram poucas as vezes que Eduardo havia falado diretamente com ela, e quando fazia, geralmente era para alguma reclamação. Olhe, Helena, começou Eduardo, tentando disfarçar seu tom malicioso. Você tem sido uma funcionária, dedicada a todos esses anos. E eu pensei em recompensá-la de uma forma especial. Helena o olhou com surpresa. Recompensar, senhor? Exato. No próximo sábado, haverá um evento beneficente muito importante no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. É um evento de gala, com personalidades importantes, empresários, artistas, e eu gostaria de convidá-la para me acompanhar como minha acompanhante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena arregalou os olhos, claramente chocada com a proposta. Eduardo mal conseguia conter o riso, imaginando o que estava passando pela cabeça dela. Senhor, não entendo, gaguejou Helena. Por que o senhor gostaria que eu o acompanhasse? Eduardo se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Bem, Helena, acredito que todos merecem ter experiências novas na vida. Você já viu como vive a alta sociedade? Já esteve em um evento de gala? É uma oportunidade única. Helena permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Então, para a surpresa de Eduardo, ela perguntou: e qual seria exatamente o meu papel neste evento, senhor? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Ele esperava que ela ficasse emocionada, agradecida, talvez até chorasse de alegria. Mas Helena mantinha uma postura estranhamente calma e analítica. Bem, você seria minha acompanhante. Conversaria com as pessoas, participaria da festa, o usual nesse tipo de evento, respondeu Eduardo, começando a se sentir um pouco desconfortável com o olhar penetrante de Helena. Helena assentiu lentamente. Entendo. E o senhor realmente acredita que eu seria adequada para um evento desse nível? Agora Eduardo estava realmente confuso. Aquela não era a reação que ele esperava. Por que pergunta isso? Porque, senhor, em 15 anos trabalhando aqui, o senhor nunca demonstrou qualquer interesse em me conhecer como pessoa. Nunca perguntou sobre minha família, minha vida, meus interesses. Para o senhor, eu sempre fui apenas a faxineira. Então me perdoe a curiosidade, mas por que essa súbita mudança? Eduardo sentiu o rosto esquentar. A pergunta de Helena era direta e o colocava em uma posição desconfortável. Ele não podia admitir suas verdadeiras intenções, então tentou contornar a situação. Helena, você está sendo muito desconfiada. É apenas um gesto de boa vontade da minha parte. Se não quer ir, não precisa. Era apenas uma oferta. Helena se levantou da cadeira e olhou diretamente nos olhos de Eduardo. Por um momento, ele viu algo naquele olhar que o fez se sentir pequeno, como se ela estivesse enxergando através de suas intenções. Não disse que não quero ir, senhor. Apenas quero ter certeza de que entendo a situação corretamente. Helena fez uma pausa. Se o senhor realmente deseja que eu o acompanhe neste evento, aceito o convite. Eduardo piscou várias vezes, surpreso. Aceita? Sim. Mas tenho algumas condições. Condições? Eduardo mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Uma faxineira fazendo condições para ele? Primeira, eu precisarei sair mais cedo na sexta-feira para me preparar adequadamente. Segunda, o senhor cobrirá todos os custos relacionados ao meu traje e preparação para o evento. Terceira, o senhor me tratará com o mesmo respeito que trataria qualquer outra acompanhante em público. Eduardo estava boquiaberto. A mulher que ele considerava submissa e invisível estava, na verdade, negociando com ele como se fosse uma igual. Mas sua arrogância falou mais alto, e ele interpretou as condições como uma confirmação de que Helena realmente era uma oportunista que queria se aproveitar da situação. Está bem, Helena. Aceito suas condições.
O evento é no sábado às 8 da noite. Traje de gala obrigatório. Peço que esteja pronta às 6, pois pegaremos um voo para o Rio. Helena assentiu. Perfeito. Então nos veremos no sábado. Ela se dirigiu à porta, mas antes de sair, virou-se mais uma vez. Senhor Eduardo, espero que o senhor não se arrependa deste convite. Depois que Helena saiu, Eduardo ficou sozinho em seu escritório, sentindo uma estranha inquietação. Havia algo na forma como ela aceitou o convite, na calma com que negociou as condições, que não se encaixava com a imagem que ele tinha dela. Mas rapidamente afastou esses pensamentos, voltando a se concentrar em como seria divertido ver Helena se humilhando em um ambiente que ela obviamente não pertencia. Nos dias que se seguiram, Eduardo mal conseguia se conter de ansiedade. Ele contou para alguns colegas próximos sobre sua travessura, e todos riram da situação. Alguns até sugeriram apostar em quantas gafes Helena cometeria durante a noite. Enquanto isso, Helena continuava sua rotina normal no escritório, mas Eduardo notou que ela parecia diferente. Havia uma energia sutil, uma confiança que ele não havia percebido antes. Ela continuava fazendo seu trabalho impecavelmente, mas quando cruzava com Eduardo pelos corredores, havia um pequeno sorriso no canto dos lábios que o deixava inquieto. Na quinta-feira, Carla, a secretária de Eduardo, comentou algo que o surpreendeu. Senhor Eduardo, a Helena pediu para conversar comigo sobre o evento de sábado. Ela queria confirmar alguns detalhes sobre o local e o tipo de pessoas que estariam presentes. Achei estranho, ela parecia bem informada sobre esse tipo de evento. Eduardo franziu as sobrancelhas. Bem informada como? Ela fez perguntas muito específicas sobre o protocolo, sobre como funcionam os leilões beneficentes, sobre as personalidades que costumam frequentar esse tipo de evento no Copacabana Palace. Não eram perguntas que eu esperaria de alguém que nunca participou desse mundo. Essa informação incomodou Eduardo mais do que ele gostaria de admitir. Como uma faxineira saberia sobre protocolos de eventos de gala? Mas rapidamente concluiu que ela provavelmente havia pesquisado na internet ou perguntado para alguém. Afinal, nos dias de hoje, qualquer um poderia fingir entender sobre qualquer assunto com uma pesquisa rápida no Google. Chegou finalmente o sábado. Eduardo estava em seu apartamento de cobertura, vestindo seu smoking Armani, quando recebeu uma mensagem de Helena: estarei pronta pontualmente às 6. Obrigada novamente pelo convite. Às 6 em ponto, Eduardo estava no saguão do prédio onde Helena morava, no bairro da Vila Madalena. Era um edifício antigo, mas bem conservado, nada luxuoso, mas digno. Ele esperava encontrar Helena já esperando por ele, provavelmente nervosa e desajeitada em algum vestido barato. O que Eduardo não esperava era o que aconteceu a seguir. Às 6:05, as portas do elevador se abriram, e Eduardo teve que fazer um esforço consciente para não deixar o queixo cair. A mulher que saiu do elevador era Helena, mas ao mesmo tempo não era. Ela usava um vestido de gala azul marinho que parecia ter sido feito sob medida para ela, com um corte elegante que destacava sua silhueta de forma sofisticada. Seus cabelos, que Eduardo só havia visto presos em um coque simples, agora estavam soltos em ondas elegantes que emolduravam seu rosto. Mas não era apenas a roupa ou o cabelo. Era a forma como ela caminhava, com uma elegância natural e confiança que Eduardo nunca havia visto antes. Ela usava sapatos de salto alto com a desenvoltura de quem estava acostumada com eles, e carregava uma pequena bolsa de festa que parecia cara. Boa noite, Eduardo, disse Helena, aproximando-se dele com um sorriso sereno. Espero não ter me atrasado. Eduardo ainda estava processando a transformação. Não, você está pontual. Você está diferente. Helena riu suavemente. Espero que seja um diferente positivo. Afinal, é um evento especial, merecia um cuidado especial com a aparência. No caminho para o aeroporto, Eduardo não conseguiu evitar observar Helena discretamente. Ela estava relaxada, olhando pela janela da limusine com uma tranquilidade que contrastava completamente com o nervosismo que ele esperava ver. Quando o motorista colocou música clássica, Helena comentou casualmente sobre a peça que estava tocando, demonstrando conhecimento que surpreendeu Eduardo. Você gosta de música clássica?
Perguntou Eduardo, ainda tentando entender quem era essa mulher. Sempre gostei, respondeu Helena simplesmente. Minha mãe me ensinou a apreciar quando eu era criança. Esta é uma das minhas peças favoritas de Chopin. Eduardo ficou em silêncio. Em 15 anos, ele nunca havia perguntado sobre os interesses pessoais de Helena, e agora descobria que ela tinha conhecimentos que ele não esperava. No avião particular que os levaria ao Rio, Helena se comportou com naturalidade, conversando educadamente com a comissária de bordo e parecendo completamente à vontade naquele ambiente luxuoso. Eduardo começou a se perguntar se seu plano de humilhá-la estava começando a sair pela culatra. Quando chegaram ao Copacabana Palace, Eduardo esperava que Helena ficasse impressionada com a grandiosidade do hotel, mas ela simplesmente observou o ambiente com apreciação silenciosa, como alguém que reconhece beleza sem se deixar intimidar por ela. É realmente um hotel magnífico, comentou Helena enquanto caminhavam pelo saguão. A arquitetura é impressionante. Já estive aqui algumas vezes, mas sempre me impressiono. Eduardo parou de caminhar. Você já esteve aqui antes? Helena o olhou com uma expressão inocente. Sim, algumas vezes. Por que a surpresa? Antes que Eduardo pudesse responder, eles foram abordados por um funcionário do hotel. Boa noite. Vocês devem ser os convidados do evento da senhora Marina Goldstein. Por favor, sigam-me até o salão de eventos. O salão estava decorado de forma espetacular, com arranjos florais enormes, iluminação sofisticada e mesas elegantemente postas. Já havia cerca de 50 pessoas no local, todas vestidas de gala, conversando em grupos e bebendo champanhe. Marina Goldstein apareceu quase imediatamente, radiante em um vestido dourado. Eduardo, querido! Que alegria vê-lo! Ela o beijou no rosto e então se virou para Helena com curiosidade mal disfarçada. E esta deve ser sua funcionária. Eduardo esperava que Helena se sentisse diminuída pela forma como Marina a observava, mas Helena simplesmente sorriu com elegância e estendeu a mão. Helena Santos. É um prazer conhecê-la, Marina. Ouvi falar muito sobre seus eventos beneficentes. Marina apertou a mão de Helena, claramente surpresa com a postura dela. O prazer é meu, Helena. Eduardo me disse que você trabalha em sua empresa. Trabalho, sim, respondeu Helena com simplicidade. Eduardo tem sido um chefe muito interessante todos esses anos. Havia algo no tom de Helena que fez Eduardo se sentir desconfortável, mas antes que ele pudesse analisar melhor, Marina os conduziu para conhecer outros convidados. E foi aí que a noite realmente começou a tomar rumos inesperados. O primeiro grupo que Marina os apresentou incluía Roberto Silveira, um famoso empresário do ramo hoteleiro, e sua esposa, Beatriz. Eduardo esperava que Helena se sentisse intimidada na presença de pessoas tão importantes, mas novamente se surpreendeu. Helena Santos, disse Roberto, apertando sua mão. O sobrenome me soa familiar. Você não seria parente do falecido Antônio Santos? Helena sorriu suavemente. Era meu pai. Roberto arregalou os olhos. Antônio Santos, o empresário? Dona das antigas indústrias Santos? O mesmo, confirmou Helena com simplicidade. Eduardo sentiu o chão se mover sob seus pés. Antônio Santos havia sido um dos empresários mais respeitados do país nas décadas de 80 e 90, dono de um império industrial que chegou a empregar mais de 10.000 pessoas. Beatriz se aproximou de Helena com interesse renovado. Querida, eu conheci seu pai. Ele era um homem extraordinário. E sua mãe, Isabela? Como ela está? Mamãe faleceu há 5 anos, respondeu Helena com uma tristeza serena. Mas viveu uma vida plena. Ela sempre falava com carinho das pessoas que conheceu na época áurea da empresa. Roberto balançou a cabeça com admiração. Antônio Santos era um visionário. Pena que os negócios tenham ido por água abaixo após aquela crise econômica. Ouvi dizer que a família perdeu quase tudo. Helena assentiu. Papai sempre disse que dinheiro vai e vem, mas caráter e dignidade são eternos. Ele enfrentou as dificuldades de cabeça erguida e nos ensinou a fazer o mesmo. Eduardo estava atordoado.
A simples faxineira que ele pretendia humilhar era, na verdade, filha de um dos empresários mais respeitados do país. Mas as surpresas estavam apenas começando. Conforme a noite prosseguia, mais pessoas reconheciam Helena ou sua família. Dr. Fernando Almeida, um renomado cirurgião plástico, cumprimentou Helena calorosamente. Helena! Que surpresa vê-la aqui! Como vão os estudos? Terminei o doutorado no ano passado, Fernando. Obrigada por perguntar. Eduardo engasgou com o champanhe. Doutorado. Helena se virou para ele com um sorriso sereno. Sim, em psicologia social. Defendi minha tese sobre relações de poder no ambiente corporativo. Muito interessante, na verdade. Doutor Fernando riu. Helena sempre foi brilhante. Lembro-me de quando vocês eram jovens, ela e meus filhos sempre discutindo filosofia e literatura. Uma mente privilegiada. Quando o doutor Fernando se afastou, Eduardo finalmente encontrou coragem para perguntar: Helena, eu não entendo. Se você tem doutorado, se vem de uma família importante, por que trabalha como faxineira? Helena o olhou com uma expressão que misturava paciência e algo que poderia ser pena. Eduardo, você realmente acredita que o valor de uma pessoa está determinado por sua profissão ou origem social? Antes que Eduardo pudesse responder, foram interrompidos por uma mulher elegante de cerca de 60 anos, que se aproximou de Helena com um sorriso radiante. Helena, minha querida! Que alegria inesperada vê-la aqui! Era Margaret Wellington, uma das mais influentes filantropas do país, conhecida por seus eventos beneficentes e sua atuação em causas sociais. Tia Meg! Helena abraçou a mulher com carinho genuíno. Não sabia que você estaria aqui. Tia! Eduardo murmurou, confuso. Margaret olhou para Eduardo com curiosidade. E quem é este jovem charmoso que está acompanhando minha sobrinha favorita? Helena fez as apresentações. Eduardo Monteiro, este é Margaret Wellington. Eduardo é meu chefe. Margaret ergueu uma sobrancelha. Chefe? Helena, pensei que você estivesse trabalhando naquele projeto social de pesquisa participante que discutimos no Natal. Estou, sim. Eduardo faz parte da pesquisa, embora ele não saiba disso ainda. Helena sorriu misteriosamente. Eduardo estava completamente perdido. Pesquisa? Que pesquisa? Margaret riu. Minha querida sobrinha está conduzindo um estudo fascinante sobre comportamento social e preconceito de classe no ambiente corporativo. Ela tem trabalhado incógnita em várias empresas, observando como executivos tratam funcionários que eles consideram inferiores. O mundo de Eduardo desmoronou naquele momento. Você tem trabalhado como faxineira para me estudar? Helena assentiu calmamente. Entre outras coisas, sim. Sua empresa foi um dos casos mais interessantes que já observei. A forma como você e outros executivos tratam funcionários de serviços gerais revelou padrões comportamentais fascinantes. Eduardo sentiu uma mistura de raiva, humilhação e algo que poderia ser admiração. E este convite? Você sabia desde o início quais eram minhas intenções? Eduardo, disse Helena suavemente, em 15 anos observando você, aprendi a ler suas intenções com bastante precisão. Quando você me convidou para este evento, foi óbvio que sua intenção era me humilhar publicamente, provavelmente para se divertir às minhas custas. A honestidade brutal de Helena deixou Eduardo sem palavras. Margaret observava a interação com interesse, claramente entendendo a dinâmica. Então por que você aceitou? Perguntou Eduardo, sua voz quase um sussurro. Helena sorriu com uma mistura de tristeza e compreensão. Porque, Eduardo, às vezes a melhor forma de ensinar alguém sobre empatia e respeito é mostrar quem você realmente é quando pensa que ninguém importante está vendo. Nesse momento, Marina Goldstein apareceu ao lado deles com um empresário que Eduardo reconheceu imediatamente, Carlos Mendonça, um dos homens mais ricos do país. Helena, exclamou Carlos, abraçando-a calorosamente. Que surpresa maravilhosa! Marina não me disse que você estaria aqui. Marina pareceu confusa. Vocês se conhecem?
Carlos riu. Conheço Helena desde criança. Nossos pais eram grandes amigos. Aliás, Helena, preciso conversar com você sobre aquele projeto do Instituto. Suas ideias para o programa de inclusão social foram geniais. Eduardo observou, fascinado e horrorizado, enquanto Helena conversava naturalmente com um dos homens mais poderosos do país sobre projetos sociais e iniciativas filantrópicas. Era claro que eles não eram apenas conhecidos, mas colaboradores em vários projetos. Eduardo, disse Carlos, finalmente notando, você tem sorte de ter alguém como Helena trabalhando em sua empresa. Ela é uma das mentes mais brilhantes que conheço na área de responsabilidade social corporativa. Eduardo mal conseguiu balbuciar uma resposta. Sua mente estava tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. A mulher que ele havia tentado humilhar não era apenas de uma família importante, não era apenas altamente educada, ela era, aparentemente, uma figura respeitada nos círculos mais altos da sociedade. A noite continuou se desenrolando como um pesadelo para Eduardo e uma revelação contínua sobre quem Helena realmente era. Ela conhecia pessoalmente vários dos convidados mais importantes, discutia arte com conhecedores, falava fluentemente sobre economia e política internacional, e demonstrava um conhecimento profundo sobre causas filantrópicas. Mas talvez o momento mais impactante tenha chegado quando o leilão beneficente começou. Marina subiu ao palco para explicar o propósito da noite, arrecadar fundos para um programa de educação infantil em comunidades carentes. Esta noite, anunciou Marina, temos itens maravilhosos doados por pessoas generosas. Mas antes de começarmos, gostaria de agradecer especialmente a alguém que não só doou um item excepcional, mas que também tem sido uma das maiores apoiadoras desta causa. Eduardo observou enquanto Marina procurava alguém na multidão com os olhos. Helena Santos, querida, venha aqui, por favor. O coração de Eduardo parou. Helena caminhou elegantemente até o palco, sob aplausos calorosos de grande parte da audiência. Pessoal, continuou Marina, Helena doou para nosso leilão uma obra de arte excepcional, um quadro original de Tarsila do Amaral, uma peça raríssima que pertencia à coleção de sua família. Os murmúrios de admiração e surpresa ecoaram pelo salão. Uma obra de Tarsila do Amaral poderia valer centenas de milhares, se não milhões de reais. Helena pegou o microfone com naturalidade. Boa noite a todos. É uma honra contribuir para esta causa tão importante. A educação sempre foi uma paixão da minha família, e sei que meu pai ficaria orgulhoso de saber que uma obra que ele amava tanto está ajudando a proporcionar oportunidades educacionais para crianças que precisam. Ela fez uma pausa e, por um momento, seus olhos encontraram os de Eduardo na plateia. Vocês sabem, continuou Helena, trabalho há muitos anos observando de perto como funciona a nossa sociedade, como tratamos uns aos outros, especialmente como tratamos aqueles que consideramos diferentes de nós. E uma das coisas que aprendi é que todos nós temos história, todos temos valor, todos temos algo a contribuir, independentemente do trabalho que fazemos ou da roupa que vestimos. O silêncio no salão era total. Eduardo sentia que Helena estava falando diretamente para ele. Às vezes, continuou Helena, julgamos as pessoas pela superfície, sem nos darmos ao trabalho de conhecer quem elas realmente são. E quando fazemos isso, perdemos oportunidades de aprender, de crescer, de nos tornarmos pessoas melhores. Os aplausos foram longos e sinceros. Helena desceu do palco e voltou para o lado de Eduardo, que estava pálido e claramente abalado. Por quê? Perguntou Eduardo baixinho quando Helena se aproximou. Por que você não me contou quem realmente era? Helena o olhou com compreensão. Eduardo, quantas vezes em 15 anos você se interessou em saber quem eu era? Quantas vezes perguntou sobre minha vida, minha família, meus interesses? Você via o uniforme de faxineira e decidia que isso era tudo que eu era. Eduardo sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eu não sabia. Não sabia porque não quis saber, disse Helena gentilmente. E não é só você, Eduardo. A maioria das pessoas faz isso. Vemos uma profissão, uma aparência, uma origem social, e decidimos que isso define uma pessoa inteira. Mas você continuou trabalhando para mim, mesmo sabendo que eu a tratava mal. Helena sorriu tristemente.
Porque acreditava que você poderia aprender. Todos nós podemos aprender a ser melhores. O leilão continuou, mas Eduardo mal prestava atenção. Sua mente estava ocupada processando não apenas o que havia descoberto sobre Helena, mas o que isso revelava sobre ele mesmo. Ele se lembrou de incontáveis ocasiões em que havia sido rude ou dismissivo com ela, tratando-a como se fosse invisível ou irrelevante. Quando o quadro de Helena foi leiloado, Eduardo assistiu em choque enquanto a peça alcançou R$ 2 milhões, comprada por Carlos Mendonça, que declarou que doaria a obra para o museu público. Durante o jantar, Eduardo observou Helena interagir com os outros convidados. Ela era incluída em todas as conversas, suas opiniões eram ouvidas com respeito, e estava claro que muitas pessoas genuinamente gostavam e admiravam sua companhia. Esta não era uma mulher fingindo pertencer àquele mundo, ela pertencia a ele por direito próprio. Mas havia algo mais que Eduardo começou a notar: Helena tratava todos com o mesmo respeito e cordialidade, desde os garçons até os empresários mais poderosos. Ela cumprimentava os funcionários do hotel pelo nome, agradecia genuinamente por cada serviço prestado, e incluía nas conversas pessoas que outros poderiam considerar menos importantes. Posso fazer uma pergunta? Disse Eduardo durante uma pausa entre as conversas. Claro. Por que você realmente aceitou meu convite? Você poderia ter me humilhado no escritório, na frente dos outros funcionários. Por que veio até aqui? Helena pensou por um momento antes de responder. Eduardo, humilhar você não faria de mim uma pessoa melhor, nem faria você aprender alguma coisa. Às vezes, para realmente entendermos nossas ações e suas consequências, precisamos viver a experiência completa. E qual era a experiência que você queria que eu vivesse? Helena olhou diretamente nos olhos dele. Queria que você sentisse como é estar em uma situação onde você não é quem pensa que é, onde suas suposições sobre si mesmo e sobre outros são completamente desafiadas. Queria que você experimentasse a vulnerabilidade de descobrir que estava completamente errado sobre alguém. Eduardo baixou a cabeça. Mission accomplished, murmurou. Eduardo, disse Helena suavemente, não se trata de você estar certo ou errado. Se trata de aprender a ver as pessoas como seres humanos completos, com histórias, dignidade e valor, independentemente de qual papel elas desempenham em sua vida. Nesse momento, Marina se aproximou novamente, desta vez acompanhada de uma mulher mais jovem. Helena, querida, quero apresentá-la a Júlia Campos. Júlia é jornalista investigativa e está escrevendo um livro sobre desigualdade social no ambiente corporativo brasileiro. Júlia apertou a mão de Helena com entusiasmo. Helena! Finalmente nos conhecemos pessoalmente. Tenho acompanhado sua pesquisa há meses. O trabalho que você está fazendo é revolucionário. Eduardo sentiu um frio na espinha. Pesquisa. Júlia se virou para ele. Você deve ser um dos executivos que Helena está estudando. Que interessante ter você aqui. O comportamento dos líderes empresariais em relação aos funcionários de diferentes classes sociais é um dos aspectos mais fascinantes do trabalho dela. Helena interviu delicadamente. Júlia, Eduardo está descobrindo sobre a pesquisa apenas hoje. Talvez seja melhor conversarmos sobre isso em outro momento. Mas Júlia estava animada demais para parar. O que Helena está fazendo é genial. Ela trabalha incógnita em empresas por meses, às vezes anos, observando e documentando como os executivos tratam funcionários que eles consideram de classe inferior. Os dados que ela coletou são impressionantes e assustadores. Eduardo sentiu o sangue drenar de seu rosto. Documentando? Helena assentiu calmamente. Tenho autorização legal e ética para a pesquisa, Eduardo. Todos os dados são anonimizados, mas sim, tenho documentado padrões de comportamento muito reveladores. Padrões de comportamento, repetiu Eduardo, sentindo-se enjoado. Júlia continuou, entusiasmada. Os casos de microagressões, desrespeito sistemático e até humilhação intencional que Helena documentou mostram um lado muito sombrio da cultura corporativa brasileira. Será um livro importante. Eduardo escusou-se e caminhou até o banheiro, onde se olhou no espelho. O homem que o encarava de volta parecia um estranho.
Ele pensou em todos os momentos em que havia sido grosseiro com Helena, todas as vezes que a havia tratado como se ela fosse invisível, todas as ocasiões em que havia falado sobre ela de forma depreciativa na frente de outros funcionários. Pior ainda, ele se lembrou de um incidente específico, cerca de 6 meses atrás, quando havia gritado com Helena na frente de outros funcionários porque ela havia interrompido uma reunião importante para informar sobre um vazamento no banheiro executivo. Ele a havia chamado de incompetente e disse que ela deveria aprender seu lugar. Agora, a possibilidade de que esse momento, e muitos outros igualmente vergonhosos, pudessem estar documentados o deixava nauseado. Quando voltou ao salão, Eduardo encontrou Helena conversando com um grupo que incluía 2 ministros do governo e uma famosa ativista de direitos humanos. Eles estavam discutindo políticas de inclusão social, e Helena apresentava ideias com uma articulação e profundidade que deixavam claro seu domínio do assunto. Helena, disse um dos ministros, suas propostas para a reforma da legislação trabalhista relacionada ao respeito no ambiente profissional são fascinantes. O estudo empírico que você conduziu fornece dados valiosos para embasar mudanças políticas reais. Eduardo se aproximou do grupo, sentindo-se cada vez menor. Era surreal estar ouvindo discussões sobre políticas governamentais baseadas, em parte, nas observações que Helena havia feito sobre sua própria empresa. Conforme a noite avançava, Eduardo continuou descobrindo mais aspectos da vida de Helena que ele nunca havia imaginado. Ela falava 3 idiomas fluentemente, havia viajado pelo mundo dando palestras sobre responsabilidade social, era membro do conselho de várias organizações não governamentais, e mantinha correspondência regular com acadêmicos e ativistas internacionais. Mas talvez a revelação mais impactante viesse de uma conversa casual com Margaret Wellington. Eduardo, disse Margaret durante uma pausa, Helena me contou que você a convidou para este evento. Foi muito gentil de sua parte. Eduardo não sabia como responder. Bem. Margaret sorriu. Sabe, Helena sempre falava sobre você em nossas conversas familiares. Ela dizia que você era um estudo de caso interessante, um homem fundamentalmente decente que havia se perdido nas pressões do mundo corporativo e nos privilégios de sua posição social. Ela falava sobre mim? Oh, sim. Ela acreditava que sob toda aquela arrogância e crueldade casual, havia uma pessoa capaz de crescer e mudar. Ela dizia que você tratava mal os funcionários não por maldade genuína, mas por uma espécie de cegueira social aprendida. Eduardo sentiu algo se quebrar dentro dele. E agora? Depois de 15 anos me observando, depois de tudo que viu, ela ainda acredita isso. Margaret olhou para Helena, que estava rindo de algo que Carlos Mendonça havia dito. Por que você não pergunta para ela? Mais tarde naquela noite, quando o evento começou a se encerrar, Eduardo finalmente encontrou coragem para abordar Helena diretamente sobre tudo o que havia descoberto. Helena, disse ele quando se encontraram sozinhos por um momento no terraço do hotel, com vista para a praia de Copacabana iluminada, preciso saber, o que acontece agora? Helena se apoiou na balaustrada, olhando para o mar. O que você quer dizer? Sua pesquisa, o livro, tudo isso, eu sei que devo ter sido um dos piores casos que você já observou. Vou ser exposto publicamente como um exemplo de tudo o que há de errado com executivos brasileiros? Helena se virou para ele, e Eduardo viu algo em seus olhos que não esperava, compaixão. Eduardo, você realmente acredita que eu faria isso? Que eu te exporia pessoalmente depois de trabalhar ao seu lado todos esses anos? Eu não sei o que acreditar mais. Tudo o que pensava que sabia estava errado. Helena suspirou. A pesquisa é real, sim. E os dados que coletei são importantes para entender padrões sociais problemáticos. Mas você precisa entender algo. Meu objetivo nunca foi destruir pessoas individualmente. Meu objetivo é ajudar a sociedade a entender e mudar comportamentos prejudiciais. Mas eu fui cruel com você. Por 15 anos. Foi, concordou Helena simplesmente. Mas cruel te is the same as evil, Eduardo. Você foi produto de um sistema que ensinou você a ver certas pessoas como menos importantes. Isso não te desculpa, mas também não te condena para sempre. Eduardo sentiu lágrimas escorrerem pelo seu rosto.
Por que você não desistiu de mim? Helena sorriu suavemente. Porque vi momentos, raros, mas reais, onde você demonstrava capacidade para empatia. Quando aquele funcionário novo teve problemas familiares e você discretamente o ajudou financeiramente. Quando você defendeu a funcionária da contabilidade que estava sendo assediada por um cliente. Esses momentos me mostraram que havia uma pessoa melhor dentro de você. Isso é algo que só você pode decidir, Eduardo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som das ondas lá embaixo. Helena, disse Eduardo finalmente, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas não posso. Então o que posso fazer agora? Helena o olhou com atenção. Você realmente quer saber? Eduardo assentiu. Primeiro, você pode começar a ver todos os seus funcionários como seres humanos completos, com dignidade e valor inerente. Segundo, você pode usar sua posição de poder para criar um ambiente de trabalho mais respeitoso e inclusivo. Terceiro, você pode apoiar iniciativas que promovam equidade social real. E você? Você voltaria a trabalhar na empresa? Helena riu suavemente. Eduardo, minha pesquisa na sua empresa está terminando. Tenho dados suficientes, e além disso, agora que você sabe quem eu sou, a dinâmica mudou completamente. Eduardo sentiu uma estranha sensação de perda. Então nunca mais te verei. Isso depende do tipo de pessoa que você decidir ser daqui para frente. Na manhã seguinte, durante o voo de volta a São Paulo, Eduardo estava imerso em pensamentos. Helena estava sentada ao seu lado, lendo um livro sobre filosofia social, e parecia completamente relaxada e em paz. Helena, disse Eduardo finalmente, posso fazer mais uma pergunta? Claro. Por que você aceitou ficar naquele trabalho por tanto tempo? Você poderia ter feito qualquer coisa, trabalhado em qualquer lugar. Helena fechou o livro e o olhou. Eduardo, depois que meu pai perdeu tudo, nossa família passou por dificuldades reais. Eu poderia ter usado os contatos familiares para conseguir posições mais prestigiosas, mas escolhi deliberadamente trabalhar em funções que a sociedade desvaloriza. Por quê? Porque queria entender como realmente funciona a nossa estrutura social. Queria ver de perto como as pessoas são tratadas quando não têm poder ou status. E queria usar esse conhecimento para fazer diferença real. Eduardo absorveu essa informação. E funcionou? Você conseguiu fazer diferença? Helena sorriu. Estamos descobrindo isso agora, não estamos? Quando chegaram de volta a São Paulo, Eduardo sabia que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Ele não podia voltar a ser a pessoa que era antes de descobrir quem Helena realmente era, antes de ver a si mesma através dos olhos dela. Na segunda-feira seguinte, Eduardo chegou ao escritório com uma perspectiva completamente nova. Ele olhou para os funcionários de limpeza, segurança e serviços gerais que sempre havia considerado parte da paisagem, e pela primeira vez se perguntou sobre suas histórias, suas famílias, seus sonhos. Helena não estava lá, naturalmente. Sua mesa estava limpa, e Eduardo descobriu que ela havia oficialmente pedido demissão na sexta-feira anterior. Durante a semana, Eduardo implementou várias mudanças imediatas. Ele instituiu uma política de portas abertas real, onde todos os funcionários, independentemente de função, poderiam falar com ele diretamente sobre questões de trabalho. Ele aumentou os salários dos funcionários de serviços gerais e melhorou seus benefícios. Ele também começou um programa de treinamento sobre respeito no ambiente de trabalho para todos os executivos. Mas as mudanças mais profundas eram pessoais. Eduardo começou a cumprimentar todos os funcionários pelo nome, a perguntar sobre suas famílias, a realmente ouvir quando eles falavam. E descobriu, para sua surpresa, que muitos deles tinham histórias fascinantes, talentos ocultos e perspectivas valiosas que ele nunca havia considerado. 2 semanas depois do evento no Rio, Eduardo recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia uma carta manuscrita de Helena. Eduardo. Espero que você não se importe com esta carta, mas senti que deveria escrever algumas palavras finais sobre nossa experiência juntos. Primeiro, quero que saiba que sua reação naquela noite no Rio me deu esperança.
Não apenas porque você mostrou capacidade de mudança, mas porque você demonstrou algo ainda mais raro, humildade genuína para reconhecer quando estava errado. Segundo, quero esclarecer algo importante. Embora minha pesquisa seja real e os dados que coletei sejam valiosos para entender questões sociais mais amplas, minha decisão de trabalhar especificamente na sua empresa por tanto tempo não foi puramente acadêmica. Foi também pessoal. Você vê, eu conhecia seu pai. Antônio Monteiro foi mentor do meu pai nos primeiros anos de sua carreira empresarial. Ele era um homem de integridade extraordinária, que sempre tratou todos com respeito, independentemente de posição social. Quando soube que você havia se tornado um executivo bem-sucedido, mas depois ouvi histórias sobre como você tratava funcionários, fiquei curiosa. O filho de Antônio Monteiro realmente havia se tornado o tipo de pessoa que seu pai desprezaria? Trabalhei na sua empresa não apenas para estudar padrões sociais, mas para entender como alguém criado por um homem tão bom poderia ter se perdido tanto. E para ver se havia esperança de redenção. Agora sei que há. As mudanças que você implementou na empresa nas últimas semanas não passaram despercebidas. Tenho contatos entre seus funcionários, sim, fiz amigos de verdade durante esses anos, e todos comentam sobre a transformação. Alguns estão céticos, achando que é temporário. Outros estão esperançosos. Eu estou esperançosa também. Eduardo, você tem a oportunidade de ser o líder que seu pai teria orgulho de ver. Você tem poder e recursos para fazer diferença real na vida das pessoas. A questão é, você vai aproveitar essa oportunidade? Não estou escrevendo isso para absolvê-lo dos erros do passado. Não estou escrevendo para ser sua amiga. Estou escrevendo porque acredito que a mudança real é possível quando as pessoas genuinamente desejam crescer. Seu pai costumava dizer que o verdadeiro caráter de um homem não se revela no sucesso, mas em como ele trata aqueles que não podem fazer nada por ele. Durante 15 anos, você falhou nesse teste. Mas agora tem a chance de passar. Não desperdice essa chance. Com esperança renovada na humanidade. Helena. PS. Se você realmente deseja fazer diferença, há um projeto social que estou desenvolvendo que poderia se beneficiar do apoio de sua empresa. Se interessar, você sabe onde me encontrar. Eduardo leu a carta 3 vezes, cada leitura revelando nuances que havia perdido na anterior. Seu pai. Helena conhecia seu pai. Tudo fazia sentido agora, porque ela havia persistido, porque havia acreditado que ele poderia mudar. Antônio Monteiro havia morrido quando Eduardo tinha 25 anos, pouco depois de Eduardo assumir a empresa. Nos anos que se seguiram, pressionado pelo sucesso e pelo poder, Eduardo havia gradualmente abandonado os valores que seu pai havia tentado ensinar. Mas agora tinha uma chance de honrar a memória de seu pai de uma forma que realmente importava. 3 meses depois, Eduardo estava em pé diante de uma plateia de 200 pessoas no auditório de uma universidade pública. Ele havia sido convidado para falar sobre liderança responsável no século XXI, e pela primeira vez em sua vida, sentia que tinha algo verdadeiramente valioso a compartilhar. Boa noite, começou Eduardo, olhando para a audiência que incluía estudantes, empresários e ativistas sociais. Meu nome é Eduardo Monteiro, e estou aqui para contar a vocês sobre a pessoa mais importante que já conheci, e como ela mudou minha vida sem eu sequer saber quem ela realmente era. Eduardo contou sua história com Helena, omitindo detalhes que poderiam identificá-la, mas mantendo a essência da experiência. Ele falou sobre arrogância, preconceito de classe, e a importância de ver todas as pessoas como seres humanos dignos de respeito. A lição que aprendi, disse Eduardo, aproximando-se do final de sua palestra, é que todos nós temos preconceitos cegos. Todos nós fazemos julgamentos baseados em aparências superficiais. Mas a diferença entre uma pessoa decente e uma pessoa prejudicial é a disposição para questionar esses preconceitos, para crescer e para mudar. Quando terminou, os aplausos foram calorosos e longos. Durante a sessão de perguntas, uma jovem estudante levantou a mão. Senhor Monteiro, o que aconteceu com a mulher da sua história? Vocês mantiveram contato? Eduardo sorriu. Bem, na verdade, ela está aqui hoje à noite. Um murmúrio de surpresa ecoou pela audiência.
Eduardo olhou para as cadeiras da primeira fileira, onde Helena estava sentada, elegante em um terno profissional, sorrindo com orgulho genuíno. Helena Santos, continuou Eduardo, agora é diretora de responsabilidade social da minha empresa. Juntos, estamos desenvolvendo programas que esperamos que sirvam de modelo para outras organizações sobre como criar ambientes de trabalho verdadeiramente inclusivos e respeitosos. Helena se levantou e acenou para a audiência, que explodiu em aplausos ainda mais entusiásticos. Após a palestra, enquanto caminhavam pelo campus da universidade, Helena e Eduardo refletiram sobre a jornada que os havia trazado até ali. Você sabe, disse Helena, quando comecei aquela pesquisa, esperava documentar mais um caso de preconceito corporativo sistemático. Nunca imaginei que testemunharia uma transformação real. Eduardo riu. Transformação é uma palavra generosa. Eu diria que foi mais uma volta às origens, às lições que meu pai tentou me ensinar e que eu havia esquecido. Talvez, concordou Helena. Mas às vezes voltar às origens é a forma mais profunda de crescimento. Eles chegaram ao estacionamento onde o motorista de Eduardo os esperava. Como sempre agora, Eduardo cumprimentou o motorista pelo nome, perguntou sobre sua família, e tratou-o com o mesmo respeito que demonstraria a qualquer pessoa. Eduardo, disse Helena antes de entrar no carro, posso dizer algo? Claro. Seu pai ficaria orgulhoso do homem que você se tornou. Eduardo sentiu lágrimas picar em seus olhos. Você realmente acredita nisso? Helena sorriu. Eu não teria voltado a trabalhar com você se não acreditasse. 6 meses depois, a empresa de Eduardo havia se tornado um caso de estudo em universidades de administração por suas práticas inovadoras de responsabilidade social e inclusão. O programa de mentoria que Helena havia desenvolvido, onde executivos eram pareados com funcionários de diferentes níveis hierárquicos para aprendizado mútuo, estava sendo copiado por empresas em todo o país. Mais importante, Eduardo havia descoberto algo surpreendente. Tratar as pessoas com respeito e dignidade não apenas era a coisa certa a fazer, também era boa para os negócios. A produtividade havia aumentado, a rotatividade de funcionários havia diminuído drasticamente, e a empresa estava atraindo os melhores talentos do mercado. Mas para Eduardo, a maior recompensa era pessoal. Ele havia recuperado não apenas sua humanidade, mas também uma sensação de propósito que não sentia há anos. Ele não era mais apenas um homem rico, ele era um líder que fazia diferença positiva na vida das pessoas. Helena, por sua vez, havia encontrado a plataforma perfeita para aplicar suas pesquisas de forma prática. Seu trabalho na empresa de Eduardo estava gerando dados e insights que estavam influenciando políticas públicas e práticas corporativas em todo o país. E em um nível pessoal, ambos haviam desenvolvido algo que nenhum dos dois esperava, uma amizade genuína baseada em respeito mútuo e propósito compartilhado. 1 ano após aquela noite fatídica no Copacabana Palace, Eduardo estava novamente em um evento de gala, mas desta vez, como co-organizador junto com Helena de um evento beneficente para arrecadar fundos para educação em comunidades carentes. Enquanto observava Helena conversar com doadores potenciais, Eduardo refletiu sobre como sua vida havia mudado. Ele ainda era rico, ainda era poderoso, ainda vivia em uma mansão luxuosa. Mas agora usava essas vantagens para algo maior que si mesmo. Marina Goldstein se aproximou dele durante o coquetel. Eduardo, querido, disse ela, você e Helena criaram algo realmente especial aqui. Este evento vai arrecadar mais dinheiro para a educação infantil do que qualquer outro evento que organizei. Eduardo sorriu. O mérito é todo da Helena. Ela é extraordinária. Marina observou com curiosidade. Vocês fazem uma equipe interessante. Quem diria que aquela noite no Rio resultaria nisso? Aquela noite, disse Eduardo pensativamente, foi a noite em que minha vida real começou. Enquanto a noite prosseguia e os fundos arrecadados ultrapassavam todas as expectativas, Eduardo se lembrou das palavras que Helena havia dito naquela primeira noite. Todos nós temos história, todos temos valor, todos temos algo a contribuir, independentemente do trabalho que fazemos ou da roupa que vestimos. Agora ele realmente entendia o que isso significava. E mais importante, ele estava vivendo de acordo com essa verdade.
A história de Eduardo e Helena se tornou lenda nos círculos empresariais brasileiros, não como um conto de humilhação e vingança, mas como um exemplo de como um encontro genuíno entre duas pessoas pode transformar ambas as vidas de formas inimagináveis. Helena continuou sua pesquisa, mas agora com Eduardo como colaborador consciente, documentando não apenas os problemas da cultura corporativa brasileira, mas também as soluções possíveis. Seu livro, quando finalmente foi publicado, tornou-se leitura obrigatória em cursos de administração em todo o país. Eduardo expandiu seus negócios, mas sempre com foco em práticas éticas e responsabilidade social. Sua empresa se tornou uma das mais desejadas para trabalhar no Brasil, conhecida tanto pelo sucesso financeiro quanto pelo tratamento exemplar de seus funcionários. E todos os anos, no aniversário daquela noite no Copacabana Palace, Eduardo e Helena se encontram para jantar, não como chefe e funcionária, não como pesquisador e sujeito de pesquisa, mas como duas pessoas que se ajudaram mutuamente a se tornar a melhor versão de si mesmas. Porque às vezes, as maiores transformações da vida vêm não de grandes gestos ou eventos dramáticos, mas do simples ato de realmente ver e valorizar a pessoa que está bem na nossa frente. E essa, pessoal, é a verdadeira magia da humanidade, nossa capacidade infinita de crescer, mudar e nos tornar melhores quando abrimos nossos corações para ver além das aparências e reconhecer a dignidade inerente de cada ser humano. Se você gostou desta história de transformação e descoberta, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe nos comentários qual foi o momento da história que mais tocou você, e se você já viveu alguma experiência onde descobriu que suas primeiras impressões sobre alguém estavam completamente erradas. Vamos construir juntos uma comunidade que valoriza o respeito, a empatia e o crescimento pessoal. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.